benedicta tu in mulieribus. Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. No vídeo de hoje é sobre os estudos mariológicos. Eu já gravo aqui no canal e é importante o vídeo de hoje, que faz parte desses estudos, pois no último dia 31 de outubro, o cardeal Victor Manuel Fernandes, que é o prefeito do Dicastério da Doutrina para a Doutrina da Fé, ele anunciou que no dia 4 de novembro, um documento seria lançado acerca do título mariano, chamado Mater Populi Fidelis, Mãe Fiel do Povo. Isso foi anunciado na Cúria Jesuíta em Roma, e a apresentação dessa nota doutrinal sobre o tema não é necessariamente um anúncio de um dogma. O anúncio de um dogma cabe ao Papa. É uma nota doutrinal daquilo que a Igreja já vem refletindo há vários anos. Há décadas isso está ocorrendo, esse tipo de reflexão. E qual é a importância disso? Refletir sobre o papel de Nossa Senhora para a salvação da humanidade, especificamente com o título Co-Redemptrix, que é a corredentora, e tem sido um ponto de debate teológico por décadas, com defensores pedindo que o papel de Nossa Senhora na redenção seja declarado dogma, enquanto os críticos dizem que isso prejudica o ecumenismo e a aproximação com outras denominações cristãs ao exagerar a importância de Nossa Senhora. Então, se você está acompanhando até aqui, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e responda aí no comentário o que você acha, se é um exagero colocar Nossa Senhora como corredentora ou não. E o vídeo eu vou tratar aqui de exatamente analisar essa nota doutrinal. Então, quando saiu esse anúncio do cardeal Victor Fernandes, muitas pessoas já estavam falando, vai ser um dogma, um novo dogma acerca de Nossa Senhora. Não, novamente, a proclamação de um dogma é ex cátedra, unicamente anunciado pelo Papa, atualmente o Papa Leão XIV, e vamos lembrar que o último pronunciamento, proclamação ex cátedra, por assim dizer, foi em 1950, pelo Papa Pio XII, no dogma proclamado da Assunção de Maria Santíssima em corpo e alma ao céu. Então, aqui é uma nota doutrinal. Em qual sentido que se trata de ser uma nota doutrinal? É exatamente refletir sobre aquilo que a Igreja já pronunciou acerca de Nossa Senhora. E aqui o interessante é que toda a dimensão mariológica ela está à luz da cristologia e também, por assim dizer, à sombra da cristologia. Ou seja, está à luz da cristologia, pois é o Cristo que ilumina e aponta para todo o caminho da salvação. E à sombra, pois a mariologia só vai fazer sentido se existir o Cristo. Então, as duas formas de estudo, elas estão entrelaçadas, porque o verbo ele se fez carne, e ele não se fez carne em qualquer útero. Então é importante trazer o estudo sobre, o estudo cristológico, da pessoa de Cristo,
e, consequentemente, da pessoa de Maria. E por isso a nota doutrinal traz uma reflexão cautelosa e interessante acerca do título, né, de Maria. E tendo em vista que o anúncio dessa nota é de profundidade teológica, na apresentação dessa nota doutrinal, o padre teólogo Mateu Armando, né, secretário do Departamento de Doutrina do Dicastério, fará um discurso e, junto com ele, um consultor especialista do dicastério, né, o padre Maurizio Gronchi, que dá aula de Cristologia, como já mencionei, a doutrina na igreja sobre a pessoa e a natureza e o papel de Cristo. Mas antes de falar sobre, né, a nota em si, é interessante que os papas recentes têm tido posições variadas sobre o uso do título corredentora para Maria. Em 2017, a Associação Mariana Internacional apresentou um pedido ao Papa Francisco para o reconhecimento público do título de Nossa Senhora como corredentora, com Jesus Redentor. Uma das várias petições enviadas à Santa Sé no século passado. Mas o Papa Francisco disse ter reservas sobre o título em mais de uma ocasião em seu pontificado. Isso não quer dizer que ele está desmerecendo o papel de Nossa Senhora. Ter reservas é no sentido teológico. Numa audiência geral, né, de 24 de março de 2021, o Papa Francisco disse que, embora os cristãos sempre tenham dado belos títulos a Nossa Senhora, é importante lembrar que Cristo é o único Redentor e que Nossa Senhora foi confiada como mãe, não como deusa, não como corredentora. Em 2000, quando ainda era cardeal, Joseph Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, disse que considerava o título corredentora muito distante das Escrituras e que o título poderia causar mal-entendido sobre o status de Cristo como Redentor. Embora defensores da fórmula mariana acreditem que ele demonstrava maior abertura à devoção em seu pontificado, apesar de nunca ter usado o termo explicitamente. E não usar o termo explicitamente não anula, não quer dizer que favorece, novamente. Há uma preocupação acerca da reflexão mariológica, né? O embasamento teológico, por assim dizer. O Papa São João Paulo II, por sua vez, usou publicamente a palavra corredentora pelo menos 6 vezes em seu pontificado, renovando as esperanças de uma declaração iminente do dogma na década de 1990. Mas isso não ocorreu. O título remonta ao século X, quando algumas ladainhas marianas tinham o título de Nossa Senhora como Redentora, junto com seu filho. O prefixo "co" foi adicionado no século XV para esclarecer que Nossa Senhora não era redentora, mas sim alguém que cooperou de modo singular na obra da redenção. O termo corredentora só recebeu reconhecimento do magistério da Igreja séculos mais tarde. Em 1908, quando a Sagrada Congregação para os Ritos usou o termo num decreto que elevou a importância da festa das 7 dores de Nossa Senhora. Então, desde então, fez-se referência ao título diversas vezes na doutrina da Igreja, inclusive no Concílio Vaticano II, que acabou decidindo contra qualquer reconhecimento formal no título do documento Lumen Gentium. Então, novamente, há uma preocupação, há uma reflexão, como sempre ocorre na Igreja, de refletir profundamente sobre o tema antes de definir
teologicamente ou doutrinalmente sobre um conceito. E se voltarmos mais um pouco na história com os papas Leão XIII, né, Pio X e Pio XII, também abordaram a participação de Maria na salvação de Cristo. Este último escreveu em sua encíclica Ad Celi Reginam, a Rainha do Céu, em 1954, Maria é rainha por causa de sua maternidade divina e por causa de sua cooperação única em nossa salvação. O Papa Francisco se expressou com mais cautela, como eu já mencionei aqui, no sentido que ela não é deusa, ela não participa da salvação como mérito da salvação. Então, assim, é interessante ter cautela, né, quando oficialmente, nesse título de corredentora, ela tem uma cooperação na salvação. E é isso que a nota vai tratar, porque senão o que acaba acontecendo? Se não houver uma falta, se houver aí uma falta de esclarecimento, né, na verdade, fica difícil, então, entender qual que é o sentido. Porque acaba muitas vezes surgindo devoções as quais levam ao desvio da verdadeira prática da fé. É preciso novamente a cautela e por isso a nota doutrinal. Vejamos que não há um esclarecimento definitivo sobre o papel de Maria na salvação. Isso ainda está pendente. Até o momento, os papas rejeitaram propostas para aprovar ou dogmatizar oficialmente o título de corredentora. A questão foi também discutida no Concílio Vaticano II, mas a Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, de 1964, absteve-se de usar o título em seu capítulo sobre Maria. E é interessante o que está escrito nessa Constituição acerca de Maria, pois traz uma dimensão mariológica, né, pós-Concílio Vaticano II. E vejamos que nos números 60 e 62 ensina com precisão a função maternal de Maria para com os homens e mulheres, de modo algum obscurece nem diminui esta única mediação de Cristo, mas até manifesta a sua eficácia. Esta mediação subordinada de Maria depende inteiramente da mediação de Cristo e dela tira toda a sua força. Cristo é o sol, Maria é o reflexo da luz. E no documento há uma menção de Maria nessa participação. Ela coopera, é medianeira. Então, quando a igreja reconhece Maria como medianeira de todas as graças, mas sempre de modo subordinado e dependente de Cristo, o único mediador absoluto. Então, não é no sentido de concorrência, não é no sentido de redentora, o único e essencial mediador é o Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, unindo em si as duas naturezas e reconciliando o mundo com o Pai. Então, nenhuma criatura, nem Maria, nem os santos, pode ocupar esse lugar. Agora, participação, novamente, não é concorrência. Participação é que ela está na obra da salvação, entendendo de que o Verbo sendo encarnado, ela participa da salvação. Na encarnação, ela participa pela vida de Cristo e tudo que ela recebe em prol da salvação. Então, o Papa Pio XII, quando afirma ou reafirma, né, o título
de Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, né, no documento Mediatrix Hominum Gratiarum, é exatamente nesse sentido. E a Lumen Gentium, no número 62, onde afirma que por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, na Igreja invocada constitutos de advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. Ao afirmar, né, dizendo que é medianeira, é de modo maternal, não é jurisdicional. Em que sentido de jurisdicional? Ela não tem a competência de salvação. De modo dependente, não autônomo, não depende dela a salvação. E de modo participativo, pois não é essencial. Ela intercede, acolhe e distribui as graças que Cristo mereceu. São Luís Maria de Montfort, quando afirma tudo por Jesus, com Maria, em Maria e para Maria, porque tudo é mais plenamente para Jesus. Então vejamos, né, o que de fato foi refletido nessa nota doutrinal acerca de Maria. Então esta nota doutrinal, né, Mater Populi Fidelis, já tem causado algumas discussões, principalmente nas redes sociais, embora nós não devemos ter as redes sociais como parâmetro se algo é evidentemente bom e se tem clareza naquilo que ensina. Mas aqui, como sempre, eu tenho a preocupação, embora esteja nas redes sociais, de analisar o documento por completo. Vou deixar o link do site do Vaticano para você acessar também o documento, mas é de fácil acesso. E o que eu vejo que algumas pessoas estão levantando, muitas vezes eles fazem sempre aquela estrutura do ad hominem. O que é o ad hominem? Atacando quem escreveu o documento ou quem lançou o documento. Então persiste ainda uma ideia, né, de que o cardeal Victor Fernandes, que está no dicastério, ele porventura trouxe aí um rebaixamento de Nossa Senhora. Então eles começam a fazer críticas, tecer críticas ao cardeal, ao invés de analisar o documento propriamente dito. E vale aqui ressaltar, né, e relembrar que não é a primeira nota doutrinal, né, documento, naquilo que diz respeito à devoção mariana. Em 2024, no mês de maio, o Vaticano divulgou um documento, né, as normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais, que atualiza as regras, né, para avaliação de aparições e outros eventos místicos pela Igreja Católica. E por qual razão que isso foi lançado? O que acontece muito na Igreja é que estava dando-se muito mais valor à devoção mariana de que próprios conceitos cristológicos. Em nenhum momento é criticado a devoção mariana em si, mas os perigos de ter uma fé pautada em elementos aos quais não são cristológicos. Eu já falei no início que toda mariologia só faz sentido a partir da cristologia, porque toda cristologia é centrada na pessoa e na natureza de Cristo, e Maria sem Cristo e não ter sido a mãe, né, de Deus, né, de Jesus, então não faria sentido o estudo de Maria. Então tudo aquilo, isso não diminui a pessoa dela. E o documento, que eu vou começar a leitura, pegando ali, pincelando os principais termos. Então, assim, o que ficou como evidente no documento, já li, reli, é de que é enfatizado a questão da cooperação de Maria. Isso é inegável. E tal cooperação a coloca, sim, em uma condição da participação da redenção diferente de qualquer outra criatura.
Então, o que o documento ele já inicia bem elaborado é que a Mariologia deve ser sempre cristocêntrica e trinitária. Então, o documento ele busca evitar exageros devocionais e interpretações equivocadas que ofusquem a unicidade redentora de Cristo. Então, reafirma o papel de Maria como mãe do povo fiel e modelo da graça transformadora. Inclusive, esse é o próprio título, né, do documento. Então, vejamos que pela introdução, a mãe do povo fiel é contemplada com afeto e admiração pelos cristãos, porque se a graça nos quer semelhantes a Cristo, Maria é a expressão mais perfeita da sua ação que transforma a nossa humanidade. Ela é a manifestação feminina de tudo que pode operar a graça de Cristo no ser humano. Diante de tal formosura, movidos pelo amor, muitos fiéis procuraram sempre referir-se à mãe com as palavras mais belas e exaltaram o lugar peculiar que ela tem junto a Cristo. Então, vejamos, é natural, né, pelo fato do tamanho amor, né, que os cristãos têm por Maria, né, pelos católicos têm por Maria, exatamente render títulos grandiosos a ela, mas há de ter-se o cuidado de esses títulos não serem um desvio de fé. Então, o que é elencado não somente aqui no próprio Concílio Vaticano II, com a Lumen Gentium, o papel de grande importância da cooperação de Maria na obra da salvação. Então, tradicionalmente, a cooperação de Maria na obra da salvação foi abordada a partir de uma dupla perspectiva. A sua participação na redenção objetiva, realizada por Cristo durante sua vida e particularmente na Páscoa, e a influência que ela tem atualmente sobre os que foram redimidos. Então, na realidade, estas questões estão interligadas e não podem ser consideradas isoladamente. Então, aqui, o que nós temos que entender, inicialmente, na perspectiva dogmática, né, respeitando os 4 dogmas marianos, né, a maternidade divina, Theotokos, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria. Então, quando o texto menciona, né, a cooperação de Maria, né, é participada e subordinada, envolve 2 momentos. Temos a redenção objetiva, a presença de Maria na encarnação e na cruz, e a redenção subjetiva, né, sua intercessão atual pelos redimidos. Então, Maria é vista como nova Eva, testemunha da encarnação e membro ativo na fé. Então, ela coopera livremente pela fé e obediência, né, conforme temos na Lumen Gentium, no número 56. Agora, o que nós temos no texto aqui que é apresentado é a eleição do Pai, né, a encarnação do Filho e a plenitude de graça do Espírito Santo. Então, a Mariologia é aqui integrada na soteriologia. O que é a soteriologia? É o estudo acerca da salvação do ser humano. E Cristo é o único Salvador, né? Maria é cooperadora na ordem da graça, não na causa principal. E aqui é interessante refletir sobre esse termo, né, da causa principal, né, a causa principalis da metafísica clássica, onde nós podemos aí ver em Aristóteles e São Tomás de Aquino. A causa principal é aquela que produz o efeito por si mesmo, com poder próprio. Nesse sentido, né, Nossa Senhora, Maria, né, a nossa Santíssima Mãe, ela jamais pôde, por conta própria, produzir o efeito da salvação. Tudo que advém de Maria é pelo benefício da graça e dos méritos em Cristo, certo? Então, ela não produz em si mesma os efeitos da salvação. Ela é participante da salvação,
ela é cooperadora. E quando nós analisamos o termo cooperadora, em nenhum dos demais santos da Igreja Católica, né, ou da cristandade tem essa possibilidade de que Maria tem. Ela participa da redenção. Em que sentido ela participar? É participar no aspecto de que o Verbo se encarna no seu seio, e a partir disso já tem uma participação tremenda, e toda essa participação tremenda passa para os elementos espirituais. Agora, ela não é causa principal. E nesse sentido, né, de principal, ecoa também as palavras do próprio Cristo, né, em João 10, do versículo 18, quando Jesus afirma: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade, tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o Pai me deu. Ou seja, eu entrego de espontânea vontade. Embora Maria entregou toda sua vida de espontânea vontade, mas tomar a vida e recompor a vida na dimensão trinitária, os efeitos da salvação, e somente Cristo. E não é em Maria. E, novamente, isso não é diminuir e reduzir o papel de Nossa Senhora. E ainda, nessa análise, né, de causa principal, vamos pegar um exemplo natural. O médico é a causa principal da cura, o remédio é a causa instrumental. Então, aqui a causa instrumental é aquela que coopera sob o impulso da causa principal, mas não tem em si o poder de produzir o efeito. Então, o remédio só cura por virtude do médico, que administra e ordena a saúde. Então, nesse sentido, na ordem da graça e da redenção, a causa principal da salvação, Deus unitrino, é a causa eficiente e final de toda a graça. A causa instrumental principal, Cristo na sua humanidade, né, o Verbo encarnado, unido de forma hipostática, né, a natureza humana é instrumento unido da divindade. Nesse sentido, São Tomás de Aquino afirma que é a cabeça da graça, né, na Suma Teológica. Então, sua humanidade é o canal pelo qual a graça divina nos é comunicada. Agora, nós temos causas instrumentais secundárias, os sacramentos, os ministros, os santos e a Ave Maria, que cooperam, mas não produzem a graça. Vão disponibilizar, interceder, ou são instrumentos livres, mas não causam a graça de modo próprio. Maria não causa a graça de modo próprio. Então, o documento aqui, no número 53, vamos colocar aqui para a gente procurar, o número 53, ele já vai trazer esse aspecto da reflexão. Ó. Nenhuma pessoa humana, nem sequer os apóstolos ou a Santíssima Virgem, pode atuar como dispensadora universal da graça. Eu acredito que aqui está o ponto principal até do documento, embora pode ter outros elementos aí. Então, por mais que um Papa, em tempos atrás, ele evocou como o título de corredentora, essa evocação não foi feita de forma do magistério, e muito menos na ex-cátedra, não foi pronunciado no sentido dogmático. Se passa por uma devoção, né, pessoal de um pontífice, necessariamente isso não configura como ex-cátedra. Ou seja, não é um pronunciamento oficial, né, da igreja. Oficial em que sentido? Doutrinal, tá? Teológico, na fundamentação daquilo que é ensinado pela igreja. Alguns vão dizer, não, essa questão de dispensador universal da graça, isso aqui é um ponto teológico, dogmático ou teológico sistemático extremamente importante. Vamos dar continuidade para depois voltar nessa questão, como dispensadora universal da graça. Apenas Deus pode conceder a graça, e falo por meio da humanidade de Cristo, já que a plenitude da graça de Cristo
homem, ele a tem como unigênito do Pai, ainda que a Santíssima Virgem seja preeminentemente cheia de graça e mãe de Deus. Então vejamos bem, aqui já equipara esse sentido, ó. Ainda que a Santíssima Virgem seja preeminentemente cheia de graça, querectatomene, e a mãe de Deus, ela, como nós, é filha adotiva do Pai, e também, como escreve o poeta Dante Alighieri, filha do teu filho. Ela coopera na economia da salvação por uma participação derivada e subordinada. Portanto, qualquer linguagem sobre mediação na graça deve entender-se em analogia remota com Cristo em sua mediação única. Então, volto ao conceito, né, inicial. Maria não é a causa principal. Então, no documento está isso. Nenhuma pessoa humana, nem sequer a Santíssima Virgem, pode atuar como dispensadora universal da graça. É o que eu falei inicialmente. A graça é a partir de Deus. Maria, ela não tem, nem por natureza, e nem por aquilo que ela participa na salvação, de ser dispensadora universal da graça. Somente Deus. Então, Cristo, causa principal da redenção e da graça. Maria é uma causa instrumental e dispositiva. Coopera e intercede, dispõe os corações, mas não comunica a graça por si mesma. Ela participa na obra redentora por dependência e graça, não por natureza ou poder próprio. Se fosse por natureza ou poder próprio, ela seria uma deusa. Vejamos bem. Ela seria uma deusa. Agora, tudo é em Cristo, ao sentido cristológico. Alguns vão apontar que o Papa São Pio X escreveu diferente, mas vejamos o que o Papa São Pio X escreveu na carta encíclica Ad Diem Illum Laentissimum, que significa para aquele dia felicíssimo, ou rumo àquele dia tão feliz. É a carta datada, é um documento datado de dia 2 de fevereiro de 1904, escrita para comemorar o 50º aniversário do dogma da Imaculada Conceição. Eu vou para o ponto direto aqui, que se trata de um documento mariano, mas para facilitar a nossa busca, tem um trecho aqui que coloca, Maria, corredentora dos homens. Então, muitos vão dizer que o Papa já está afirmando que ela é corredentora. Mas vejamos o trecho, num comparativo com a própria nota doutrinal do dia 4 de novembro de 2025. Mas não foi apenas para seu próprio louvor que a Virgem ministrou a matéria de sua carne ao Filho trigênito de Deus, que haveria de nascer com membros humanos, e que ela preparou desta forma uma vítima para a salvação dos homens. Sua missão foi também velar por esta vítima, nutri-la e apresentá-la ao altar no tempo estabelecido. Por isto, entre Maria e Jesus, reinou perpétua sociedade de vida e sofrimentos, que nos permite aplicar a ambos essas palavras do profeta. A minha alma vai se consumindo com a dor e os meus anos com os gemidos, conforme está em Salmos 30, do versículo 11. E quando chegou a hora derradeira de Jesus, vemos a Virgem aos pés da cruz, horrorizada certamente ante a visão do espetáculo, mas feliz porque seu filho se oferecia como vítima pela salvação dos homens e mulheres, da humanidade, e ademais de tal modo como participe de suas dores, que teria proferido padecer os tormentos que cruciavam o seu filho, tal lhes foi dado fazer. Em consequência dessa comunhão de sentimentos e de dores entre Maria e Jesus, a Virgem fez jus ao mérito de se tornar
legitimamente a reparadora da humanidade decaída e, portanto, dispensadora de todos os tesouros que Jesus nos adquiriu por sua morte e por seu sangue. Então vejamos aqui, não está atribuindo teologicamente a dimensão corredentora. Embora venha ali como subtítulo do documento, a Maria, corredentora dos homens, mas vejamos que no texto não está expresso teologicamente essa dimensão corredentora. Está colocando a profunda comunhão entre Maria e Jesus, no sentido material do corpo e sangue, e também colocando a profunda comunhão no sentido de missão. Então vejamos que aqui em nenhum momento está no sentido ontológico de redenção, que levaria a uma corredenção. E quando eu falo ontológico, é um estudo do ser. Novamente, o ser de Maria não é dispensador universal da graça. O que o trecho descreve, que alguns estão fazendo um comparativo com São Pio X, dizendo que o documento agora atual não corresponde àquilo que a igreja ensina, mas aqui o trecho está descrevendo que Maria oferece sua carne para a encarnação, ou seja, ministrou a matéria de sua carne. Maria que cuida, nutre e apresenta o filho como vítima. Maria que compadece e sofre com ele aos pés da cruz. Ou seja, temos a encarnação, a vida de Jesus é nutrida por Maria, né? Ele cresce, ele vive na sua missão. Maria continua, embora escondida ali nos evangelhos, mas já tem os momentos que ela aparece no cenáculo, né, em Pentecostes, ela esteve antes disso aos pés da cruz, então, ou seja, ela participa da caminhada da salvação. E que por essa comunhão de sentimentos é chamada de reparadora e dispensadora dos tesouros de Cristo. Então, tudo isso é autêntico no plano espiritual e participativo, mas não a coloca como causa redentora principal, o que seria heresia. Assim, Cristo é o Redentor, a causa principal, e Maria é cooperadora, causa instrumental e dispositiva. O que ela ministra, vejamos, não é a graça e nem a redenção, é a sua carne, seu amor e sua dor. Algumas pessoas vão dizer, mas se ela ministra a carne que é Jesus, então ela ministra a graça? Não. Maria, ela não é genetrix gratia, ela não é geradora da graça. Ela gera Jesus, mas ela não é causadora de tal substância da graça. Então, ela participa evidentemente na obra redentora de modo singular, mas dependente. Ela oferece, mas não imola, sofre, mas não redime, intercede, mas não causa. Então, repito, ela oferece, mas não imola, sofre, mas não redime, intercede, mas não causa. E na nota doutrinal, Mater Populi Fidelis, no número 21, o que está? A redenção foi perfeita e não necessita de acréscimo algum. O Redentor é um só, e esse título não se duplica. Então, aqui é para um esclarecimento. Novamente, não diminui e nem retira de Maria a sua grandeza e o seu espaço, importância, né, ali relevância no aspecto da salvação. Então, voltando para a nota doutrinal Mater Populi Fidelis, ainda ali no número 53, e já dando sequência, né, para o número 54, onde afirma assim: na perfeita imediatez entre um ser humano e Deus, na comunicação da graça, nem mesmo Maria pode intervir, nem a amizade com Jesus Cristo,
nem a inabitação trinitária pode conceber-se como algo que nos chega através de Maria ou dos santos. Em todo caso, o que podemos dizer é que Maria deseja esse bem para nós e pede-o conosco. A liturgia, que é também lex credendi, permite-nos reafirmar esta cooperação de Maria, não na comunicação da graça, mas na intercessão materna. Com efeito, na liturgia da solenidade da Imaculada Conceição, quando se explica em que sentido o privilégio concedido a Maria foi dado em vista do bem do povo, afirma-se que foi disposta como advogada de graça, ou seja, que intercede pedindo para nós o dom da graça. Ela intercede para nós pedindo o dom da graça. Ela não é causadora do dom da graça. A graça é sempre proveniente de Jesus Cristo. Novamente, o sentido cristológico. E, novamente, não se faz aqui nenhuma menção de tirar o papel de importância e de relevância de Maria na salvação. Não nega nenhum dos 4 dogmas marianos, e muito pelo contrário que alguns estavam dizendo, não tem como intuito preparar caminho para criar um novo dogma, pois aquilo que já está na própria profissão de fé e dos dogmas marianos já contemplam o espaço e a relevância de Maria na salvação. Agora, há pessoas que querem causar polêmicas e discussões sobre isso, mas aqui, novamente, o texto, né, ele traz de forma bem incisiva a forma de colocar, né, o que Maria é e como ela participa da salvação. Então, ela não é corredentora, né, porque o termo pode sugerir uma duplicação da redenção. Não é fundado na Sagrada Escritura nem na tradição apostólica primitiva. A redenção é obra exclusiva de Cristo, de valor infinito. O Papa Francisco, né, e Bento XVI rejeitam o título por causar confusão sobre a unicidade do mediador, conforme nós podemos ver na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 5, em Atos 4, versículo 12. Então, Maria é a colaboradora subordinada, nunca corredentora em sentido ontológico. Expliquei previamente o que é o sentido ontológico. Ontos, do ser, não está expresso nela a graça da redenção. Maria, sim, é cheia de graça, evidentemente. Pois o Senhor, ao que nós rezamos na Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, ou seja, ela está repleta de graça, pois o Verbo habita nela. Mas isso não dá a ela o sentido de ser geradora de graça que redime. Então, a mediação de Maria é participada, não paralela. A mediação de Cristo é inclusiva, permite que criaturas cooperem subordinadamente. E ela sendo mediadora, como já falei, na ordem da intercessão, da disposição e da cooperação, mas não na comunicação direta da graça. A comunicação direta da graça é de Jesus Cristo. Agora, ela continua na mediação única de Cristo? Sim. É mãe dos fiéis? Sim. A maternidade espiritual de Maria deriva de sua maternidade divina. Mulher, eis teu filho. João 19, versículo 26. É o momento da nova maternidade eclesial. Maria, mãe da igreja, sua maternidade espiritual inclui 3 aspectos. Então, o que nós temos aqui que ter como ponto de importância, de referência, ao que está apresentado aí na nota doutrinal. O fundamento, mãe de Deus e dos redimidos, natureza, cooperação materna e intercessora, e lugar, dentro da igreja, nunca fora dela. Então, o documento critica visões sentimentais ou exageradas que colocam Maria
como para-raios da justiça divina, o que desvirtua da misericórdia de Deus. Temos ainda o elemento refletido e abordado aqui no texto da Mater Populis Delis, a Mãe da Graça rejeita a ideia de que Maria possua um depósito independente de graças. Vejamos bem, em alguns movimentos marianos se traz essa ideia é herética. Ela não tem um depósito independente de graças. Toda a graça está contida em Cristo e procede do coração de Cristo. A função de Maria é dispositiva e intercessora, não causal. A graça santificante é dom direto de Deus Trindade. Nenhuma criatura, nem mesmo Maria, e ao falar aqui de Maria, tratar a nossa Santíssima Mãe como criatura, não é equiparar ela com as demais criaturas, mas não podemos conceder ou distribuir, ou primeiramente considera ela como geradora de graça. Ela intercede e dispõe os corações para recebê-la, né, a graça. A graça é a ação imediata de Deus, ilabirtur, né, conforme São Tomás de Aquino. O que seria isso, ilabirtur? É a ação imediata de Deus, a ação da misericórdia de Deus. E Cristo é a cabeça de toda a graça. Maria, mãe espiritual dos que recebem. E sendo mãe espiritual dos que recebem, isso aí é de extrema importância. A liturgia a chama advogada de graça, ou seja, intercessora e não dispensadora autônoma. Porque se Maria é dispensadora autônoma, aí corre-se o risco de um erro antes de ser uma heresia, é um equívoco filosófico, teológico no aspecto da ontologia. Agora, certamente, Maria continua a interceder no céu como mãe da igreja. Sua intercessão é a expressão da misericórdia divina, não acréscimo à redenção. E o documento reafirma a comunhão dos santos. Então, a intercessão de Maria é reconhecida como participação amorosa do cuidado divino, mas não substitui o sacerdócio de Cristo. Novamente, isso não muda em nada da importância de Maria na salvação. A cooperação mariana é dispositiva e pedagógica. Ela conduz a Cristo, ensina a obedecer. O que nós temos no sagrado texto? Fazei o que ele vos disser. Então, o que nós temos aqui como pontos de observação? Depois eu posso até gravar um outro vídeo, pode ser tema para uma live, para falar exatamente sobre essas questões. Pontos aqui que eu elenco 5 pontos de observação teológica, né, e cautela. A teologia mariana deve evitar tanto o minimalismo protestante quanto o maximalismo exagerado. O critério central, né, o segundo ponto aí, é a cristologia. Maria só é compreendida em referência ao Filho. O terceiro, o documento reafirma uma mariologia pneumatológica eclesial, ou seja, centrado na ação do Espírito Santo e participante da Igreja. O quarto, a devoção popular é valorizada, mas deve ser purificada teologicamente, por isso a orientação desse documento. E as futuras formulações dogmáticas sobre Maria devem manter prudência e equilíbrio. Esse é o sentido. Não adianta tentar ficar criando polêmica ou falsos sentidos de um assunto que está bem aqui explicado. Porventura, se houver futuras discussões, é a partir desse eixo temático aos quais deve ser feito. E o final da nota destaca
as peregrinações, onde é possível reconhecer o povo de Deus a caminho. Onde menciona que aí o cristão celebra a alegria de se sentir imerso em meio a tantos irmãos caminhando juntos para Deus que o espera. O próprio Cristo se fez peregrino, nessa disposição de caminhar em direção ao santuário, o santuário que aponta para a misericórdia de Deus. Então, a devoção mariana, ela é intensificada e aqui com a nota doutrinal purificada. E interessante que logo no final, alguns estão dizendo que o cardeal Victor Fernandes que escreveu, alguns falam, foi o Tucho tentando desqualificar o documento ou diminuir a pessoa dele, mas a assinatura ou a autenticação desse documento está lá no final. O Sumo Pontífice Leão XIV, no dia 7 de outubro de 2025, memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário, aprovou a presente nota, decidida na sessão ordinária desse dicastério, no dia 26 de março. E que continuemos pedir a intercessão de Nossa Senhora, as palavras de São João Paulo II, e São Luís Maria Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem: sou todo teu, e tudo o que tenho te pertence. Recebo-te como meu bem, dá-me-te o teu coração, ó Maria. Ou seja, Maria não é o fim, mas o caminho mais perfeito para se unir a Cristo. Muito obrigado pela atenção, paz e bem.